E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar a respeito da Lei 12.850 de 2013, a lei que trata das organizações criminosas. E aí, você sabe o que é organização criminosa? E eu já vou fazer uma crítica aqui ao seriado O Mecanismo, né? A segunda temporada, que foi lançada esse ano de 2019. Bom, lá falou-se de quadrilha. Galera, festa junina, você pode falar de quadrilha. Agora, com a Lei 12.850 de 2013, não há mais de se falar em quadrilha. Quadrilha apenas festa junina. Então vamos lá. 4 ou mais pessoas não é quadrilha, 4 ou mais pessoas é organização criminosa. Então fica essa observação. Quando eu gravei a lei de interceptação telefônica, eu tinha feito outra crítica ao seriado Mecanismo, dessa segunda temporada, e agora gravando a aula de organização criminosa, estou fazendo essa crítica porque em alguns momentos eles falam quadrilha, e na verdade tinha que falar de organização criminosa, ok? Vamos lá, que se a Netflix, que é milionária, erra, imagina, você no seu concurso público, você não pode errar, ok? Vamos lá. Já de cara, a gente faz uma pergunta, porque antes da Lei 12.850 de 2013, nós tínhamos a Lei 12.694 de 2012. Aí o seu concurso pode agir de maldade, de má fé e perguntar para você, candidato, a Lei 12.850 de 2013, ela revogou a Lei 12.694 de 2012? A sua resposta é depende. Depende. Ela não revogou totalmente. Então eu quero que você entenda a seguinte situação. O que ocorreu? Quando a Lei 12.694 trata de um assunto que a Lei 12.850 também trata, então vou resumir. Quando a lei do ano de 2012 trata de um assunto que a lei de 2013 também trata, essa parte foi revogada. Então, quando eles falam do mesmo assunto, não vai prevalecer a de 2012. Neste caso foi revogado. Vai prevalecer de 2013, que é 12.850. Só que a lei 12.850 trata de assuntos que não trata a lei 12.694 de 2012. Então, de uma certa forma, a lei do ano de 2012, ela complementa a lei de 2013. Então, elas, em muitas situações, são harmônicas. Ou seja, em muitas situações, uma vem para complementar a outra. Só no tocante, quando as duas entram em conflito, ou seja, quando as duas tratam do mesmo assunto, é que aí você vai prevalecer a lei mais nova, que é a lei de 2013. Então fica aí essa dica e esse recado no seu caderno, no seu material. Vamos prosseguir. Aí é o que eu falei, a explicação, não revogou, elas são complementares. A lei 12.850 de 2013 revogou uma pequena parte da lei de 2012, mas na verdade elas se complementam. Só foi revogada a parte que as duas tratam do mesmo assunto. Então a lei 12.850, do dia 2 de agosto de 2013, define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Já a lei de 2012 dispõe sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas. A lei 12.850 de 2013, artigo 1º, parágrafo 1º, diz: considera-se organização criminosa a associação de 4, primeiro requisito, no mínimo 4
ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Então, eu coloquei infrações penais porque pode ser tanto uma contravenção quanto um crime. Mas uma observação que eu faço para você. Hoje, se você pegar a lei das contravenções penais, não vai existir nenhuma contravenção penal com pena superior a 4 anos. Então, até a data que você está estudando, se cair na sua prova que a lei de organização criminosa, ela pode abranger também as contravenções penais, a resposta é negativa. Não. Por quê? Porque só para infrações penais com pena superior a 4 anos. E hoje, na lei das contravenções penais, você vai ver que não existe nenhuma contravenção penal com pena superior a 4 anos. Amanhã, se surgir uma nova lei aí, aumentando a pena de alguma contravenção penal, subindo para mais de 4 anos, aí ok. Até o presente momento, você vai responder que só vai caber organização criminosa para infrações penais superiores a 4 anos e no nosso caso, na nossa realidade, são crimes e não contravenções penais. Infrações penais, crimes e contravenções. Infrações penais, né? É o gênero, né? E tem crimes e contravenções penais como suas espécies, né? Então, infrações penais engloba tanto crimes contra contravenções penais. Então, hoje no Brasil, como eu disse, não existe contravenções com pena máxima superior a 4 anos. Então, hoje não cabe aplicação da lei da organização criminosa para quem comete contravenções penais. Suponhamos que existe, sim, 4, 5 pessoas de forma organizada, estruturada e hierarquizada e estão cometendo contravenções penais, ok? Então, você vai falar que essas pessoas também estão respondendo pelo crime de organização criminosa? Não está. E associação criminosa? Não, também não. Porque a associação criminosa, que é o artigo 288 do Código Penal, diz associarem-se 3 ou mais pessoas para cometer crimes, e crimes no plural. Contravenção penal não é crime. Contravenção penal é uma infração penal, ok? Então, hoje no Brasil não existe contravenções com pena máxima superior a 4 anos, mas caso futuramente, como eu disse, venha existir, aplicaremos no crime de organizações criminosas, ok? Vamos para frente. O artigo 2º agora da lei de 2012, que é a lei 12.694, ela definia organização criminosa com 3 ou mais pessoas. Então essa parte aqui foi revogada, presta atenção. Por quê? Porque a lei de 2013, no artigo 1º, parágrafo 1º, ela trouxe o conceito de no mínimo 4. A lei de 2012 trouxe o conceito de no mínimo 3. Como a lei de 2013 é a lei mais nova, e você já sabe que a lei mais nova revoga a lei mais velha, então quando trata do mesmo assunto, um assunto em conflito, uma está dizendo uma coisa, a outra está dizendo outra coisa, você não vai utilizar essa parte da lei de 2012, ok? Então vamos continuar. Neste ponto, a lei de 2013 vai revogar tacitamente a lei de 2012. O que é tacitamente? É porque ela não vem revogando o que? De forma expressa. O que é de forma expressa? Escrita, ok? Então é você, no seu entendimento, na sua maturidade jurídica, quando você lê 2 dispositivos, um mais velho e um mais novo, os 2 tratam do mesmo assunto, só que um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, relacionado com o mesmo assunto, você não vai utilizar a lei mais velha, você vai utilizar a lei mais nova, que está atualizando o conceito daquele assunto. É igual você estar com seu smartphone e tem que atualizar aí
o seu aplicativo, o seu sistema. Então, o que manda é a mais nova. Então, a lei posterior derroga a lei anterior quando se tratar do mesmo tema. Pegou o bizu, pessoal? Bom, galera, então, um tema cabuloso aí. Associação criminosa, milícia e organização criminosa. Tem diferença nisso aqui? Ou isso aqui são sinônimos? Vamos descobrir. Associação criminosa é o que eu te falei, no artigo 288 do Código Penal. Diz, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. E crime está no plural. Não basta você associar 3 pessoas para cometer apenas um crime. Então, vocês têm que se associar em 3, no mínimo 3 ou mais pessoas para cometer crimes. E plural é a partir de 2. Então, no mínimo 2 crimes. Aí você vai responder pelos crimes que você cometeu e também pelo crime de associação criminosa, que tem a pena de 1 a 3 anos. Parágrafo único, a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Pega o bizu. O crime do artigo 288 do Código Penal é de finalidade especial de agir e é de natureza autônoma e de perigo abstrato. A finalidade especial de agir, finalidade de praticarem juntos 2 ou mais crimes, é o que eu falo. O crime está no plural. Organização criminosa, basta você cometer um crime, ok? Então é uma diferença que muita gente não sabe, muita gente passa despercebido e erra essa questão no concurso público. Eu quero que você preste muita atenção, pega o bizu. Organização criminosa, com no mínimo 4 pessoas, de forma organizada e estruturada, para cometer infrações penais com pena máxima superior a 4 anos. Pode ser apenas uma infração penal? Sim, a organização criminosa basta uma infração penal com pena superior a 4 anos. Agora, a associação criminosa, que é o artigo 288 do Código Penal, não basta associar para cometer apenas um crime. Tem que associar para cometer no mínimo 2. Então, crimes está no plural. Finalidade especial de agir, finalidade de praticarem juntos 2 ou mais crimes. Essa é a associação criminosa, que é um crime autônomo que está no Código Penal, no artigo 288. Eu quero que você preste muita atenção nessa diferença. Então aqui, vamos dar um exemplo. Marcos, Mateus e Murilo se uniram para roubar um posto de gasolina e dar uma surra em um desafeto. Aí vem a pergunta. Responderão pelo delito de associação criminosa do artigo 288, pelo roubo ao posto de gasolina e também pela lesão corporal? E aí? Marcos, Mateus e Murilo. 3 pessoas. É o mínimo que o artigo 288 pede. Se uniram para roubar um posto de gasolina, então um crime, e dar uma surra em um desafeto, segundo crime. Então os 3 se associaram para cometer, no mínimo, 2 crimes. Ok, está obedecendo ao artigo 288. Então responderão a título de concurso material de crimes, como está previsto no artigo 69 do Código Penal, as penas serão somadas. O que isso aqui quer dizer? Que além dos 2 crimes aqui, do roubo e da surra ali, da lesão corporal, eles vão responder também por associação criminosa, que é o artigo 288. Então as penas serão somadas, porque você vai somar a pena do roubo com a pena ali da lesão corporal, com a pena da associação criminosa. Então eles cometeram 3 crimes. Então terá um concurso material de crimes, como está previsto no artigo 69, e eles vão ser julgados por cada um desses crimes. Vai ter uma pena no final de cada julgamento e você vai somar essas penas, ok? Perigo abstrato. O que é perigo abstrato? Quando não é preciso que os crimes pretendidos sejam efetivamente praticados. Então, suponhamos que você
se associou com 3 pessoas, lá no artigo 288 do Código Penal, para cometer crimes, não necessariamente vocês precisam de cometer esses crimes e para responder pelo crime de associação criminosa. Da mesma forma, o crime de organização criminosa. Vocês se organizaram, se estruturaram, no mínimo em 4 pessoas, para cometer infração penal com pena superior a 4 anos, mas, de fato, vocês não chegaram a cometer esse crime porque vocês foram presos antes. Então, a inteligência da polícia conseguiu desarticular essa associação criminosa ou conseguiu desarticular essa organização criminosa. Vocês não chegaram a cometer o crime, que é o objetivo, que é a finalidade da associação ou a finalidade daquela organização criminosa. Mas vocês já cometeram o crime de associação, ou seja, vocês já se associaram. Vocês já cometeram um crime de organização criminosa, vocês já se organizaram. Então, é por isso que tem uma natureza de crime autônomo, porque não depende de você realizar o seu objetivo, a sua finalidade. Só o fato de vocês se associarem para aquela finalidade, só o fato de vocês se organizarem para aquela finalidade, vocês já cometeram um crime. Ou seja, isso é um crime autônomo, é um crime independente. Não depende de você ter ou não ter consumido outro crime, que era o objetivo, ok? Que era a sua finalidade. Outro exemplo, Pedro, Paulo e Manuel se juntam com a finalidade de furtar em uma casa. Então aqui os 3 se uniram para cometer apenas um crime de furto. Então, Pedro, Paulo e Manuel se juntam com a finalidade de furtar em uma casa à noite, que sabem que os moradores viajaram. Beleza. Quer saber se é associação criminosa? Não é associação criminosa do artigo 288 do Código Penal. Por quê? Porque o artigo 288 do Código Penal não basta ser 3 pessoas. Tem que cometer crimes, e crime está no plural. Mas eles se associaram aqui para cometer apenas um crime. Então, cuidado, se essa questão tiver na sua prova, você vai marcar como errada. Eles não cometeram crime de associação criminosa, porque eles só se associaram para cometer um crime. Se eles tivessem se associado para cometer mais de um crime, aí sim daria o crime de associação criminosa. Então vamos lá. Não se caracteriza a associação criminosa do artigo 288 e apenas o furto qualificado pelo concurso de 2 ou mais pessoas. Pegou o bizu? Então vamos lá. Constituição de milícia privada. Artigo 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. Pena, reclusão de 4 a 8 anos. Então não se aplica às leis extravagantes. Por quê? Porque é para cometer os crimes do Código Penal e não os crimes da legislação penal extravagante. Isso é milícia privada, artigo 288-A do Código Penal. Quantas pessoas se caracterizam a milícia privada? Onde está o conceito de milícia privada? Então, primeira resposta, quantas pessoas se caracterizam uma milícia privada? Você não tem como saber. Você não tem como saber quantas pessoas. Porque em nenhum lugar está falando isso. Isso é uma norma penal em branco? E aí? Isso é uma norma penal em branco? Mas parece um buraco negro legislativo. Uma norma penal em branco é quando precisa de outra norma para complementar. Igual a lei de drogas. A lei 11.343 de 2006... que eu já gravei essa aula para vocês, né, produção? Lei de drogas. Então, a lei de drogas é um exemplo de norma penal em branco, porque tem a portaria do Ministério da Saúde, da Anvisa, conceituando o que é droga, trazendo um rol taxativo do que é droga. Aqui não.
aqui realmente mais parece um buraco negro legislativo, porque não tem um outro ato administrativo ou lei complementando, conceituando milícia privada. Realmente, o que nós temos são alguns estudiosos lá do Rio de Janeiro que vão conceituar o que é milícia privada. Então, é isso aí, galera. Vamos ver agora quem é que conceituou milícia privada. Bom, galera, quem conceituou milícia privada foi esse sociólogo, Inácio Cano. Então, nós temos que dar o mérito para ele. Inácio Cano foi citado no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós não temos uma definição, um conceito melhor de milícia privada. E ele vem conceituando e diz o quê? Que milícia, o que é milícia? É um controle de um território e da população que nele habita, por parte de um grupo armado irregular. Então, resumindo, o que é milícia? De acordo com as palavras do sociólogo Inácio Cano, milícia é o quê? É um grupo, que controla um determinado território e da população que nele habita por parte de um grupo armado irregular. Então, milícia é um grupo armado irregular que controla um território, uma população que nesse território habita. É a melhor conceituação até hoje de milícia, feita pelo sociólogo Inácio Cano no relatório da CPI da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que lá quase não acontece milícia, né, gente? Vocês sabem como é que é a realidade. Caráter coativo desse controle. Tem o objetivo de lucro individual como motivação central, claro, né? Ninguém vai fazer isso de graça. Discurso de legitimação de uma ordem. Então eles chegam no morro, chegam lá na favela e dizem, não, aqui a gente vai colocar uma ordem, organizar essa bagunça aqui. Participação ativa e reconhecida dos agentes do Estado. Infelizmente, vocês lembram, no começo do ano de 2019, que houve aquele desabamento daquele prédio lá no Rio de Janeiro. Infelizmente, o Estado não chegava lá, então era tudo irregular. Então, tomava por conta da milícia. A milícia é que tomava conta daquilo lá. O Estado sabe da existência daquela região, o Estado sabe da existência da milícia, só que não consegue entrar. Então, a milícia é tão forte, que o Estado reconhece a situação, mas não consegue entrar. É um absurdo isso, né? Organização criminosa. Lei 12.850/2013, artigo 1º, parágrafo 1º, repetindo, considera-se organização criminosa a associação de no mínimo quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional, ok? Outras hipóteses de aplicação da Lei 12.850/2013, parágrafo 2º. Esta lei se aplica também, inciso 1, às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, quando tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Inciso 2. As organizações terroristas internacionais reconhecidas segundo as normas de direito internacional, por foro do qual o Brasil faça parte, cujos atos de suporte ao terrorismo, bem como os atos preparatórios ou de execução de atos terroristas, ocorram ou possa ocorrer em território nacional. Temas cabulosos, temas controversos. Existe crime de terrorismo no ordenamento brasileiro? Bom, a nossa Constituição Federal, lá de 1988, ela já traz um mandato de criminalização falando para o Poder Legislativo criar a lei antiterrorismo. Porém, até pouco tempo, não existia lei antiterrorismo. E
Será que hoje existe no Brasil a lei antiterrorismo? E se existe hoje no Brasil, essa lei é de quando? E por que essa lei foi criada? Será que foi por causa da Constituição Federal? Ano de 2016, Lei 13.260, do dia 16 de março de 2016, muito recente. O que aconteceu no Brasil no ano de 2016? Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então, o COI, Comitê Olímpico Internacional, chegou no Brasil e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, ou vocês criam uma lei antiterrorismo, ou o Rio de Janeiro não será a sede das Olimpíadas. Então, o Brasil teve que fazer essa lei antiterror a toque de caixa por causa das Olimpíadas, e não por causa que achava necessário, ou por causa que já estava na Constituição desde o ano de 1988. Isso é um absurdo, né? Então, artigo 1º, esta lei regulamenta o disposto no inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, lá no artigo 5º da Constituição Federal, se você for lá no inciso número 43, você vai ver que a Constituição Federal, desde 88, ela já disciplina, que ó, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista. Então, a Constituição Federal, lá no inciso 43, artigo 5º, já pede para o legislador fazer uma lei antiterrorismo. Porém, só foi feita a lei no ano 2016, porque no ano 2016 a lei foi feita em março, e as Olimpíadas foi em agosto, né? As Olimpíadas foi no final de julho, começo de agosto. Então, assim, só foi feita a lei antiterror por causa das Olimpíadas, não foi por causa da Constituição, apesar de estar na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 13, artigo 5º, inciso 43, perdão, pedindo para disciplinar a respeito do terrorismo. Então, artigo 2º da lei de terrorismo diz: o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Parágrafo 1º, são atos de terrorismo. Inciso 1, usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Inciso 4. Sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de atendimento. Inciso 5. Atentar contra a vida ou integridade física da pessoa. Pena: reclusão de 12 a 30 anos, além das sanções correspondentes à ameaça e à violência. Então é um crime com a pena muito alta, de 12 a 30. 30 é o máximo que uma pessoa pode ficar presa no Brasil. Dos crimes propriamente ditos, artigo 2º, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações praticadas. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem,
impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Temas cabulosos. Para a caracterização do delito, os membros precisam efetivamente praticar os crimes para os quais se organizaram? Já respondi isso, falei que não. Caso estes crimes sejam praticados, ocorrerá concurso de crimes? E aí? Vamos ver. Qual o momento consumativo? Todos os integrantes respondem em conjunto por todos os crimes que a organização praticar? Vamos ver agora as respostas. Vendo as respostas aqui desses temas cabulosos, controversos, vamos lá. Para a caracterização do delito, os membros precisam efetivamente praticarem os crimes para os quais se organizar? Já respondemos que não. O delito de organização criminosa é um crime de perigo abstrato. Não precisa de você efetivamente cometer o crime para o qual você se organizou. Caso esses crimes sejam praticados, ocorrerá concurso de crimes? E aí? João, integrante de organização criminosa, é responsável pela lavagem de dinheiro da organização. João cometeu 2 crimes, somam-se as penas. A organização criminosa é um crime autônomo. Então, João vai cometer um crime de fazer parte de organização criminosa e um crime de fazer a lavagem de capitais, concurso material de crimes. Então, a autonomia da responsabilização penal em sede de crime de integrar organização criminosa. Percebeu? Outra pessoa que está lá na organização criminosa, suponhamos que o José esteja na organização criminosa, mas o José não faz lavagem de dinheiro. O José é responsável por matar pessoas. O José não vai responder pelo crime de lavagem de dinheiro. Da mesma forma que João não vai responder pelas mortes de José. Então os crimes são independentes, são autônomos. Mas todos irão responder pelo crime de organização criminosa. Todos os integrantes respondem em conjunto por todos os crimes que a organização praticar? Já falei que não. Se João faz a lavagem de dinheiro e José mata, João vai ser responsável apenas pela lavagem de dinheiro, vai responder por lavagem de capitais, e José vai responder pelo homicídio. Todos vão responder em conjunto apenas com crime de organização criminosa. Então não, o Brasil não admite a imputação objetiva de crimes. O Brasil adota a teoria monista unitária prevista no artigo 29, que é da individualização da pena, ok? Cada um vai responder por aquilo que fez, por aquilo que praticou. O autor intelectual, autor de gabinete, responde pelos crimes praticados pelos seus subordinados a título de coautoria, desde que estes crimes sejam a título do mando do autor intelectual. Então, suponhamos que eu sou chefe de uma organização criminosa. Então, eu sou chefe de uma organização criminosa e mandei o José matar Joaquim. Então, eu vou responder a título de coautoria, porque eu mandei o José matar Joaquim. Da mesma forma que eu mandei o Joaquim fazer lavagem de capitais. Eu, como sou o chefe da organização criminosa, vou responder em coautoria com Joaquim. Agora, eu quero que você entenda. Suponhamos que a minha organização criminosa é apenas para praticar o crime de corrupção, ok? Corrupção. Nós temos uma organização criminosa para cometermos corrupção, né? Isso não existe no Brasil. A Operação Lava Jato é uma fake news, né? Então vamos lá. Então eu tenho uma organização criminosa para ter uma corrupção. Aí um dos membros da minha organização criminosa resolve fazer tráfico de drogas, aproveitar os caminhões e tal das empreiteiras e colocar ali drogas, usar os aviões e tal. Eu não mandei, eu sou o chefe da organização criminosa, não mandei ninguém praticar o crime de tráfico de drogas. Então, neste caso, eu não vou responder em coautoria com um integrante meu que esteja fazendo algo que eu não mandei. Da mesma forma, se um integrante meu da minha organização criminosa resolver matar outra pessoa, mas não foi a meu mando, não foi eu que mandei, eu, chefe da organização criminosa, não vou responder. Então, o chefe da organização criminosa só vai responder por coautoria
a respeito daqueles crimes que ele mandou cometer. Se os membros da organização criminosa cometeram crimes que não foram do mando do chefe da organização criminosa, esses crimes, o chefe da organização criminosa não vai responder a título de coautoria. Pegou o bizu? Qual o momento consumativo? Então, quando a organização puder ser reconhecida, é um crime de perigo abstrato, ou seja, a consumação se dá só quando você vai cometer o crime que a organização quer cometer? Não. Então a organização se dá quando você já consegue reconhecer que existe uma organização, ou seja, tem um chefe, tem uns subordinados, é estruturada, é de forma hierarquizada. Então quando você já consegue reconhecer que existe uma estrutura de pessoas, quando você já reconhece que aquilo ali é um grupo de pessoas, de 4 ou mais pessoas, tem como finalidade cometer crimes com infrações penais com pena superior a 4 anos, a partir desse momento o crime já foi consumado. Então, o crime que eles têm como objetivo de consumar não precisa de ser consumado para consumar o crime de organização criminosa. Você entendeu? Pegou o bizu? Então suponhamos que nós nos estruturamos para fazer o tráfico de drogas. Então a organização criminosa com a finalidade de tráfico de drogas. Só que nós só estamos organizados, estruturados e hierarquizados com as tarefas distribuídas, ok? E nós nunca compramos 1 grama de droga. Já configura o crime consumado de organização criminosa. Então, é um crime independente, é um crime de perigo abstrato. Não precisa da finalidade do crime fim, né, ser consumado para eu consumar o crime de organização criminosa. Então, em tese, a tentativa seria admissível, mas na prática não tem como ela ocorrer por causa da pluralidade de condutas, ok? Parágrafo 2º. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Ok. Parágrafo 3º. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Parágrafo 4º. A pena é aumentada de 1/6 até 2/3. Quando? Inciso 1. Se há participação de criança ou adolescente. Inciso 2. Se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal. Inciso 3. Se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior. Inciso 4º. Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Inciso 5. Se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Possibilidade de medidas cautelares em desfavor do servidor público e efeitos da condenação. Parágrafo 5º. Se houver indício suficiente de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar o seu afastamento cautelar. O que é o afastamento cautelar? É o seu afastamento provisório do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração. Então ele será afastado, mas continuará recebendo, quando a medida se fizer necessária, a investigação ou instrução processual.